Fala galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão nessa segunda semana de aula? Então pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma atividade sobre cladogramas. Tenho passado muitas informações a respeito de cladogramas para vocês, então eu achei interessante a gente explorar um pouquinho essa leitura e construção de cladogramas, para vocês entenderem bem o que significa um cladograma, né? Coloquei para vocês aí um link, dois links na verdade, de dois vídeos do YouTube falando sobre como interpretar os cladogramas. Os dois estão falando sobre a mesma coisa, só são explicações diferentes. De repente você assiste um, não entendeu muito bem, assiste o outro, entende melhor, né? Além disso, se vocês ainda continuarem com dúvidas, pode mandar um e-mail para mim. Vou disponibilizar meu e-mail aí no comentário da própria atividade. Beleza, gente? Então, nós temos aqui uma atividade para construir cladogramas. O que significa isso? Vocês têm aqui 6 grupos de lagartos e vão analisar para estabelecer a relação de parentesco entre eles. Ou seja, analisar quem é o mais primitivo, quem está mais aparentado com o outro e quem é o mais derivado. Então vamos lá. A figura abaixo reúne 5 táxons. Táxon é a mesma coisa que grupos. A, B, C, D e E. Representantes de um grupo hipotético de lagartos. Além do táxon que representa o grupo mais primitivo, chamado aqui de grupo externo. Então nós temos esse primeiro lagartinho que é o que possui as características mais primitivas. E cada um desses outros grupos, desses outros 5 táxons, A, B, C, D e E, temos características diferentes, como se fossem 5 espécies diferentes, beleza? Todas as características presentes no grupo externo são aquelas consideradas primitivas, pois surgiram primeiro na escola evolutiva. Para construir o cladograma, essas 6 espécies de lagartos... Para construir o cladograma dessas 6 espécies de lagartos, primeiro vamos identificar quais as características cada táxon A, B, C, D e E possui, ou seja, primitiva ou derivada. A gente vai analisar cada um deles para identificar se as características que ele possui são primitivas ou derivadas. Quais características? Já fiz a listinha aqui das características que a gente observa de diferente entre esses grupos, né? Cor dos olhos. Possuímos a variação de olhos pretos e olhos brancos. Listra nas costas. Pode ser preta ou pode ser rosa. Listras nas patas. Também podemos ter a listra preta ou listra rosa. Pintas nas costas. Ausente ou presente. Pintas nas patas. Presente ou ausente. Pintas na cauda. Presentes ou ausentes. Então, nós temos aí a listagem de 6 características que vamos observar entre esses 5 grupos. Primeira coisa que vocês vão fazer, construir uma tabela, uma matriz das características, dos caracteres, a mesma coisa, característica e caractere. Já coloquei aqui a cor dos olhos como exemplo. Como é que a gente vai construir essa tabela? Vamos polarizar. 0 identifica a característica como primitiva, 1 a característica é a derivada. Então, um exemplo aqui, cor dos olhos. Nós temos cor dos olhos no grupo externo, no táxon A, B, C, D e E. O grupo externo sempre vai ser a característica primitiva, 0. Qual é a característica de cor dos olhos do grupo externo? Vamos olhar no desenho. A característica de cor do olho dele é preta. Então, o preto é o primitivo, é o 0. Táxon A colocou aqui como 1, significa que a característica do táxon A é a derivada, ou seja, o táxon A tem um olhinho branco. Tranquilo? Táxon B, também olho branco, 1 aqui na tabela. Os outros últimos, C, D e E, têm a característica primitiva, significa que eles têm a mesma característica do grupo externo. Tranquilos?
vocês vão fazer isso com as outras 5 características que nós identificamos. O grupo externo sempre é o 0, sempre é a característica primitiva, e vocês vão comparar cada táxon com o grupo externo para saber se ele possui a característica primitiva ou derivada. Com isso, depois que vocês preencherem toda essa tabela, vocês vão poder ter uma noção melhor qual é o grupo mais primitivo, qual que mais se aproxima do grupo externo, ou seja, o que surgiu primeiro na escala evolutiva, e qual é o mais derivado, o que veio por último, porque ele foi adicionando características derivadas, ele foi acumulando essas características ao longo do tempo. Então, na segunda questão, nós vamos construir o cladograma, observando essas características. Coloquei aqui o cladograma das plantas para vocês se basearem, terem uma inspiração de como você vai construir o cladograma desses lagartinhos aí. Então, nós temos o grupo mais primitivo, que são as algas verdes, que nem são consideradas plantas em certas literaturas de biologia. Então, as algas verdes são as que têm todas as características primitivas. Então, nós temos a origem das plantas com determinadas características. Surgiu um grupo de características aqui que deu origem às briófitas, o grupo mais básico das plantas. Continuando aqui na escala evolutiva, surgiram vascularizações, plantas vasculares, vasos condutores de seivas, análogos aos nossos vasos sanguíneos. Então, daqui para frente, todas as plantas possuem vasos condutores de seiva. O grupo que só tem o vaso condutor de seiva em comparação com as briófitas é o grupo das pteridófitas, das samambaias. Continuando aqui a evolução, surgiram plantas com semente. Significa que daqui para frente os dois grupos possuem sementes. As gimnospermas é esse grupo que, em comparação com os anteriores, só teve como novidade evolutiva o surgimento de sementes. E por último, nós temos a planta com mais características derivadas, que são os angiospermas, que além de sementes, nós temos a adição de flor e fruto. Beleza, gente? Então, esse cladograma mostra que os mais primitivos seres são as algas verdes, que nem estão classificadas aqui como plantas, e a mais derivada, as angiospermas. As briófitas possuem uma característica derivada, as pteridófitas 2, são plantas vasculares, as gimnospermas 3, plantas vasculares com semente, e as angiospermas têm todas as características, plantas vasculares com sementes, flor e fruto. Beleza, gente? Então, partindo da ideia da construção desse cladograma das plantas, vocês vão fazer semelhante com esses grupinhos de lagartos. Tranquilo, gente? Como vocês vão fazer isso? Fiquem à vontade. Podem fazer à mão, numa folha A4, construam essa tabela na folha, depois façam o desenho do cladograma. Não precisa botar tempo, óbvio, porque é um exercício com grupos hipotéticos, eles não existem de verdade. Identificando as características que vão surgindo ao longo do tempo e colocando os grupos. Escreve aqui grupo A, grupo B, grupo C, enfim. A ordem não é essa, tá, gente? Já vou avisando, não é A, B, C, D, E. A ordem é um pouquinho diferente. Vocês vão ver, como se eu vou saber o que é. Vocês vão ver baseando-se nessa tabela. O que tiver mais 0, o grupo que tiver mais 0 é o mais próximo do grupo externo, então é o mais primitivo. O que tiver mais 1 na tabela é o que tem mais características derivadas, então é o que vai estar lá no finalzinho do cladograma. Tranquilo, gente? Então vocês vão desenhar isso, pode ser no papel ou pode ser no próprio computador. Pega lá um arquivo de Word, coloca essa tabela, constrói essa tabela e desenha com linhas o cladograma e me envia, beleza? Se você fizer à mão, escaneia, tira uma foto e me envia. Se vocês fizerem no Word,
Só colocar lá seu nome e enviar também. Essa atividade pode ser feita individualmente ou em duplas, beleza? Identifique o nome de vocês para eu ter o controle de a quem pertence os exercícios. Tranquilo? O e-mail para onde vocês vão enviar está lá na postagem, ok? Vocês podem me entregar essa atividade até a terça-feira da semana que vem. Então, podem se comunicar, fazer sozinhos o que vocês acharem mais adequado. Tranquilo? Então, por hoje é só isso, por essa semana. Sexta-feira nós temos um feriado, então não vamos ter atividade, nem matéria nova. E é isso. Então, fico aguardando o e-mail de vocês com a resposta desse desafio aí de construção de cladogramas. Qualquer dúvida pode mandar para esse e-mail também, que eu vou responder dentro do horário da aula de vocês, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!